Boa noite. 32.140 empregos com carteira assinada foram criados em todo o país no mês de maio. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. O número positivo é a diferença entre o número de contratações e de demissões no período. A notícia negativa é que este é o pior resultado para o mês de maio desde 2016. Veja agora os outros destaques. Grupo de rap motiva seminário na Alesp. Deputado recebe ameaça por carta em gabinete. Assembleia aprova a lei de diretrizes orçamentárias. Agora, no Jornal da Assembleia. Membros da CPI da venda de animais são ameaçados. Além das ofensas por redes sociais, agora há denúncia de carta anônima encontrada no gabinete de um parlamentar. Logo no começo do encontro, o relator da CPI, deputado Bruno Lima, do PSL, falou sobre uma carta encontrada pelos assessores pela manhã. Segundo ele, o texto dizia que se o parlamentar não colocasse fim à comissão de investigação, sofreria as consequências. Depois de trazer o ocorrido para a reunião, o deputado ainda exibiu um áudio também em tom ameaçador, recebido por um aplicativo de celular. O único item da pauta a ser votado foi um requerimento de autoria ainda do deputado Bruno Lima, dando conhecimento do registro de um boletim de ocorrência por calúnia e difamação. O objetivo da CPI não é perseguir ninguém, só que alguns criadores se sentiram deslocados ou até mesmo achando que eu, enquanto deputado, estou perseguindo, estou tentando dificultar o trabalho deles, né? E aí a gente tem recebido alguns áudios, né, dos grupos com algumas falas injuriosas, caluniosas. Foi elaborado o boletim de ocorrência, eu trouxe ao conhecimento hoje da CPI e hoje, infelizmente, um assessor nosso estava trabalhando bem cedo e jogaram uma carta ameaçando, né? Se eu não saísse da CPI, eu ia sofrer as consequências. Em seguida, começaram as oitivas. O primeiro a ser ouvido foi o vereador da cidade de São Vicente, litoral paulista, Gustavo Palmieri, que falou por quase 1 hora sobre os trabalhos realizados na cidade para a proteção dos animais e respondeu às perguntas dos parlamentares. Nosso posicionamento como pessoa, como médico veterinário, seria acabar com o comércio. Mas a gente sabe que a gente não vai conseguir acabar, mas a gente tem que regrar. E esse regramento ele passa pela fiscalização. Se a gente aumentar a regra, fazer projetos de leis específicos, fazendo com isso, seguir essas regras, eu tenho certeza que no final quem vai ganhar é o animal com o bem-estar dele. Depois foi a vez de Luísa Mel ser ouvida na CPI. Ela é presidente do instituto de mesmo nome e falou sobre a experiência com canis e criadouros no estado de São Paulo. Para as explicações mais técnicas, contou com o apoio de uma veterinária e um biólogo. De tantas denúncias que eu tenho mostrado, na verdade a polícia faz, ela me chama e eu mostrei para a sociedade a realidade nos canis, que até pouco tempo as pessoas não imaginavam. É aquela coisa, você vê aquele filhotinho lindinho na vitrine do pet shop e você não sabe como a mãe dele está, né, numa gaiola procurando uma coisa atrás da outra. O deputado José Américo, do PT, membro efetivo da comissão, comparou a solução da venda de animais com o fim da escravidão no Brasil. Enquanto você tiver a comercialização das raças, você vai ter problema do sofrimento dos animais, de um lado, e de outro, sofrimentos inclusive de natureza biológica, porque para chegar a certas raças, né, o biólogo que estava aqui falou, para chegar a certas raças, ou certas características de raça, você acaba provocando, né, problemas para os animais que são produtos desses cruzamentos. A comissão parlamentar de inquérito teve os trabalhos divididos em 3 partes. Primeiro, os deputados estão ouvindo protetores de animais, ONGs e institutos. Depois, querem saber mais sobre a fiscalização destes criadouros. E, por último, serão convocados os criadores. O presidente da CPI, deputado Bruno Ganem, do Podemos, não acredita em bem-estar neste tipo de procriação e comércio, mas está otimista com os possíveis resultados da CPI. Acho que a CPI ela vai ter um papel fundamental, porque daqui nós temos pessoas de posições diversas, que ouvem grupos da sociedade diferentes. E eu tenho certeza que o projeto que sair daqui vai ser um projeto muito bom e ponderado, né? Um projeto que vai estar pronto para ser aprovado no plenário, para que seja sancionado pelo governador e que de fato saia do papel. Desvio na educação mancha a aprovação de contas dos governos Alckmin e França. O uso de parte dos recursos destinados à educação
na Previdência levou o Tribunal de Contas do Estado a aprovar as contas de 2018 com ressalvas. O tribunal recomendou que em 5 anos o governo retome o percentual do orçamento estabelecido na Constituição Paulista para a educação, que é de 30%. No ano passado, o gasto esteve na casa dos 25%, como estabelece a Constituição Federal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, foi aprovada ontem à noite aqui na Assembleia. O repórter Jeremias Gomes acompanhou. Por 68 votos favoráveis e 12 contrários, foi aprovado o projeto de lei 578 de 2019, que estabelece a LDO, a lei que define as metas e as prioridades que norteiam a distribuição dos recursos no orçamento do Estado para 2020. Das 539 emendas propostas, apenas 50 foram aceitas. O Partido dos Trabalhadores apresentou voto em separado. Uma LDA que ela já prevê, tem um grave erro do tempo todo, da renúncia fiscal que o governo está prevendo de 17,4 bilhões para o setor privado novamente e novamente com sigilo. A população participou previamente da elaboração da LDO por meio de audiências públicas. Projeção de inflação e déficit previdenciário também são tratados no orçamento. O chamado orçamento impositivo, que torna obrigatória a execução financeira de emendas apresentadas pelos parlamentares, com limite de até 3%, com destinação obrigatória de 50% para a área da saúde, foi flexibilizado. A emenda impositiva já está caracterizada na Assembleia de São Paulo, no orçamento. Isso nós apenas alteramos que 50% tem que ser na saúde e 50% nas outras secretarias, que antes era só no planejamento. Então pode ser na cultura, na segurança pública, enfim, aonde for nós podemos fazer isso. Neste ano também chega à casa o PPA, o Plano Plurianual, que trata das diretrizes, metas e objetivos de médio prazo, o quadriênio 2020-2023. Juntamente com a LDO, compõe o orçamento para 2020. O orçamento chega à casa até 30 de setembro, conforme a Constituição do Estado. E aí sim será discutida com todos os números definidos para o orçamento de 2020. Com a aprovação da LDO, o parlamento entra em recesso a partir desta sexta-feira. As atividades serão retomadas em 1º de agosto. Banco Central reduz crescimento do PIB para 0,8% em 2019. Em março, o banco previa o PIB em 2% este ano. A revisão reflete a estagnação econômica registrada no primeiro trimestre, além da queda da confiança de empresas e consumidores e na atividade de vários setores. A expectativa é estável para a agropecuária. Para a indústria, a redução de 1,8% para 0,2% de crescimento. A exceção é a produção e distribuição de eletricidade, gás e água, que teve projeção de crescimento aumentada de 0,5 ponto percentual para 2,8%. Lançamento de Frente Parlamentar de Apoio à Exploração de Gás Natural, coordenada pela deputada estadual Carla Morando, do PSDB, reuniu lideranças do setor para reforçar a importância de novos incentivos e investimentos para a exploração e distribuição do produto. O repórter Marcos Boemerade acompanhou o encontro sobre o assunto realizado nesta quinta-feira no auditório Teotônio Vilela da Alesp. Além da Petrobras, o país tem cerca de 30 outras empresas que produzem gás natural. A estatal responde por cerca de 98% do produto produzido no Brasil. Com o salto na produção de gás, o país agora produz internamente 67% da demanda interna pelo combustível. O estado de São Paulo produz 19 milhões de metros cúbicos de gás natural, 3 a menos do consumo interno. A extração nos campos do pré-sal colaborou para a produção de gás crescer quase 60% nos últimos 5 anos, derrubando as importações de gás natural para o menor nível desde 2011, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. O que a gente aguarda, na verdade, é propiciar condições para que as empresas e o mercado possam absorver essa oferta que vem de gás natural do pré-sal. A distribuição é feita separadamente por estado. São Paulo possui 3 distribuidoras.
A Comgás, maior do Brasil, atende quase 2 milhões de clientes. São mais de 14 milhões de metros cúbicos distribuídos diariamente. O gás natural é a bola da vez. O Brasil tem grandes reservas de gás natural no pré-sal, maior parte delas na costa do estado de São Paulo, que nós estamos a 150 quilômetros de grandes reservas, e temos o maior mercado consumidor, que é o estado de São Paulo. A Comgás é uma das 3 concessionárias do estado, temos praticamente 2 milhões de consumidores, mais de 1.000 indústrias conectadas à nossa rede e planos de desenvolver ainda mais a nossa área de concessão. O fim da utilização dos combustíveis fósseis tem feito com que governos, localidades e empresas comecem a adotar medidas visando a crescente substituição dessa forma tradicional de produção energética por outras menos poluentes. Esse será o caso do município de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, que será beneficiada com a produção de biometano a partir da vinhaça. O resíduo proveniente da destilação fracionada do caldo de cana-de-açúcar é capaz de substituir cerca de 30% do consumo de gás natural do estado de São Paulo. A Gás Brasiliano quer se colocar como parceira desse setor, como um agente para gestão do risco e da garantia do suprimento energético de toda essa área de concessão, fazendo esse balanço entre gás natural e biometano, que também é um potencial muito grande e muito importante para o estado de São Paulo. Hoje o GNV para veículos leves ele acaba sendo uma fonte de renda adicional para taxistas, motoristas de aplicativos, então garantindo para as famílias uma renda adicional, né, no fim do mês. Então só por isso já seria importantíssimo. Além disso, a gente tem o gás natural para veículos pesados, que é uma utilização que não se utiliza no Brasil, né? Coordenadora da Frente Parlamentar, deputada Carla Morando, ressaltou a importância do apoio à exploração de gás natural. Nós temos uma das maiores reservas de gás, né? E a gente não está utilizando disso. Hoje nós somos dependentes de importação de gás e do gás da Bolívia. A partir do momento que tiver essa exploração do gás do pré-sal, nós nos tornaremos independentes, trazendo uma autonomia, sem depender de fatores externos e internacionais. E a gente tem essa riqueza no Brasil, basta a gente explorar. E é isso que a gente precisa, que as empresas concessionárias explorem isso e distribuam da melhor forma possível e atendam com qualidade e preço bom. A parceria entre pais, escola e polícia militar é a chave para o sucesso do ProERD, um programa que completa 22 anos. O resultado desse entrosamento é que mais de 8 milhões de jovens aprenderam uma das mais importantes disciplinas, a resistência às drogas. Qual o papel da escola? Os primeiros passos no mundo das letras, no mundo dos números, vão além das salas de aula. O aprendizado não necessariamente vem do professor de matemática, de português. Neste caso, vem de um policial militar. Nós passamos informações antes dele criar a curiosidade de experimentar cigarros, bebidas e outras drogas. Então nós já informamos para ele o que o cigarro causa, o vício, danos à saúde, assim como a bebida também e outras drogas que acabam levando a drogas mais pesadas, como crack, cocaína e outras mais. O Cabo de Paulo está na PM de São Paulo há 16 anos. Há 12, integra o Programa Educacional de Resistência às Drogas, numa parceria entre as Secretarias de Educação e Segurança do Estado. A primeira vez que essa parceria entre as Secretarias de Educação e Segurança chegou a uma escola do Estado de São Paulo foi em 1997. De lá para cá já se passaram mais de 20 anos. E mais de 8 milhões de crianças colocaram no currículo uma disciplina que vai além da sala de aula, chamada prevenção. Na escola estadual, o professor Alfredo Ascar, na zona leste de São Paulo, foi dia de formação. Júlia exibe com orgulho um certificado, depois de concluir, digamos, a grade curricular da nova disciplina que ela vai levar para a vida. É muito legal e a experiência falar não às drogas. Isso ensinar que é bom para a sua saúde, não usar drogas.
e é muito bom participar do programa. Orgulho de quem participa e de quem vê de perto o projeto. O deputado estadual Gil Diniz, do PSL, hoje não veio como parlamentar, mas como pai para acompanhar a formatura do filho de 10 anos, que além de certificado em mãos, levou para casa a medalha no peito de aluno destaque do programa. A gente tem que dizer não às drogas e que o ProERD é um programa educacional de resistência às drogas e à violência, né? Ou seja, jamais usar droga, né? Nunca. Nós solicitamos já ao secretário, inclusive ao governador também, a ampliação do programa. É um programa extremamente importante que parte da educação, mas vai para, como você falou, para a prevenção e faz parte da segurança pública também. Não deixar que essas crianças tenham contato, conscientizem que a droga é realmente um problema social, que eles sejam também agentes multiplicadores dentro das famílias ali. Para quem é educador na essência, Programa Educacional de Resistência às Drogas é mais uma prova de que a formação do aluno é mesmo um dever de todos nós. Com muita alegria que o professor pode observar que aquele aluno que um dia foi dele no ciclo, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, hoje é uma autoridade, por exemplo, no nosso estado, no nosso país. Direto do front, do Japão, onde participa da cúpula das maiores economias do mundo, o G20, o presidente Bolsonaro disse nesta quinta-feira que a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil sobre questões ambientais. Foi uma resposta à chanceler alemã Angela Merkel. Ela disse ver com grande preocupação a atuação do presidente brasileiro em relação ao desmatamento. A declaração vem junto de pesquisa negativa ao governo. Pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, mostra que a aprovação do governo Jair Bolsonaro caiu de 35% para 32% entre abril e junho. A reprovação subiu de 27% para 32%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios entre os dias 20 e 23 de junho. União de deputados das mais diversas correntes da Assembleia Legislativa deu uma origem a uma causa que vai além da política. É a Frente Parlamentar Evangélica. O encontro aconteceu no auditório Franco Montoro, com a presença de membros e apoiadores da Frente Parlamentar, que é composta por 13 deputados estaduais, que fazem parte de diferentes denominações e representam evangélicos de todas as regiões do estado. E agora estamos aí no terceiro mandato e continuando, né, com essa tarefa, com essa missão muito importante, que é defender a família, defender os princípios cristãos, defender tudo aquilo que norteia uma sociedade onde um respeita o outro. Então a nossa luta aqui na Assembleia Legislativa, junto com os demais deputados, é lutar para que nós possamos ter uma sociedade melhor e resgatar esses princípios, esses valores que estão dentro da palavra de Deus. Então a Frente Parlamentar Evangélica veio ao encontro disso. Nós aqui, como evangélicos que somos nessa casa, temos que ser luz do mundo, sal da terra, e cabe, sobretudo, a nós representantes evangélicos fazer essa luz brilhar aqui dentro, né? Darmos o exemplo, mas também agirmos, lutarmos, né? Jesus disse que nós temos que ser sal, se não formos, para que serve? O grupo pretende se organizar para que os valores cristãos sejam mantidos no Parlamento Paulista e unir esforços na criação e defesa de proposituras que estejam alinhadas aos princípios das Sagradas Escrituras. Nós vamos continuar defendendo os princípios da família, os princípios da fé e não permitindo também, é claro, que leis sejam criadas para impedir a fé cristã. Então nós estamos aqui hoje nessa frente, são vários deputados que fazem parte dessa frente, todos unidos no único objetivo, que é trazer a fé em Deus aqui para a Assembleia e também para a Casa do Povo e fazer com que leis que venham beneficiar a fé cristã possam ser levadas para todo o estado de São Paulo. O coordenador da Frente Parlamentar é o deputado e pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Carlos César, do PSB, que justifica a criação da frente em função dos diversos deputados evangélicos que querem atuar a partir dos ensinamentos de Cristo. Há um ditado judaico que 10 pessoas
podem revolucionar uma cidade, porque Deus esperava que 10 pessoas estivessem ali para salvar aquela cidade. Aqui na Assembleia Legislativa, que representa mais de 40 milhões de habitantes do povo paulista, tem deputados e deputadas que defendem a família, que acreditam nesses valores e que podem espelhar através do seu exemplo, mas através também de normas, daquilo que ele defende, daquilo que ele acredita, daquilo que ele indica para o governo do Estado. Quem também esteve presente no evento foi o deputado e presidente da Assembleia, Cauê Macris, do PSDB, que elogiou a iniciativa e se colocou à inteira disposição dos parlamentares. Vocês veem que a bancada evangélica aqui, ela não é uma bancada que veio para brincar, né? É uma bancada que tem força, é uma bancada que ocupa os principais cargos do Legislativo, né? E por conta disso, né, tenho certeza que essa frente ela terá um grande sucesso. Parabéns a todos e contem sempre conosco. Muito obrigado, gente. Na periferia das grandes cidades, o diabo amassou o pão. O povo que dele comeu fez a poesia e ela foi declamada aqui na Assembleia. Quem mostra o caminho é a repórter Silvia Garcia. A batida dá o tom da música da periferia de São Paulo. Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja você, vários elites à disposição, situação, não acredite que você pode chegar no fim do arco-íris e um pote de ouro encontrar. O discurso também. Esse disco aí ele é um documento, digamos assim. Para mim, eu considero ele um documento do Racionais, um documento do Brasil, um documento do rap e da música brasileira. O álbum do Racionais MCs, lançado em 1997, nasceu para tocar a realidade dos jovens, negros e pobres da capital paulista. O disco alcançou mais de 1,5 milhão de cópias vendidas, marca que colocou o rap no centro do cenário musical do Brasil. É um disco de denúncia, é um disco de reflexão, né? E é um disco documentário, tá legal? Um disco, por isso que virou um documentário. 3 décadas depois, o que era música virou livro e foi lançado em 2018. Com 160 páginas, ele traz fotos inéditas, informações, histórias e textos de como a juventude negra sobreviveu no inferno da periferia. O livro trouxe esta discussão para um seminário na Assembleia Legislativa de São Paulo. É muito importante que a gente traga de volta para esses jovens essa expectativa, essa porta aberta, esse caminho de possibilidades, deles entenderem que eles têm que seguir em frente, porque a gente passou por muito perrengue em 1990, 92, 94, e a gente está aqui e as coisas vão melhorar. O nosso maior intuito é esse, você entendeu? De mostrar que vamos em frente que a coisa vai melhorar. O seminário reuniu mais de 300 jovens aqui no auditório Franco Montoro. Todos atentos no conteúdo do livro Sobrevivendo do Inferno, conteúdo obrigatório na leitura para o vestibular Unicamp de 2020. Quem está se preparando para as provas, gostou. Eu posso dizer que é muito legal ver que essas barreiras estão sendo rompidas, que a literatura tem um novo ponto de vista. Hoje eu vim tentar aprender um pouco mais sobre essa literatura que eles vão querer implantar nesse vestibular, porque é algo que eles estão querendo mostrar a realidade pra gente. Tanto neste livro que eles estão apresentando pra gente, eles estão apresentando também as histórias que eles passaram, a história que o pessoal da rua passa, além do que a gente tem que prestar atenção, não só no que acontece na nossa frente, mas sim ao nosso redor. Eu gosto muito do rap, é um ritmo musical que tem que ser respeitado no Brasil e no mundo, porque faz uma crítica social, faz uma crítica ao racismo estrutural, ao machismo, à homofobia e à representação da voz da juventude negra, da periferia, que é exterminada e é morta hoje no Brasil, que é vítima da falta de políticas públicas na área da cultura, educação e saúde. Então, é importante que eles estejam hoje aqui debatendo esse livro. O atentado na escola estadual de Suzano, ocorrido em março deste ano, fez 7 vítimas fatais, mas pode deixar um legado de impedir novas tragédias. Isso graças à história de uma menina de 15 anos.
A garota Hilary Barbosa enfrentou um dos momentos mais difíceis da vida. Diante dos colegas da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, demonstrou conhecimento e ousadia. Ela saiu ilesa de um assalto em que 7 pessoas foram assassinadas e um dos bandidos se suicidou depois. Não foi sorte, foi o jiu-jitsu. Eu tava de costas, terminando de comer o lanche com a minha amiga, e eu ouvi o primeiro disparo. Quando eu ouvi, eu já virei pra trás pra ver o que era, e quando eu vi, ele ainda tava atirando ainda. Eu fiquei com muito medo porque eu não sabia que tinha um segundo assassino. Naquele momento, ele tentou me dar uma rasteira, mas eu firmei o calcanhar no chão e não deixei que ele me derrubasse. Eu não deixei o meu corpo mole, não deixei ser vulnerável a ele. Então, quando ele me agarrou pelo braço, eu já comecei a me chacoalhar para ele me soltar, e quando ele pegou no meu cabelo, ele começou a me dar várias sequências de murro, mas mesmo assim, eu tentava chacoalhar ele, mas o desespero era que ele saísse de perto de mim mesmo. E no momento que os outros alunos também chegaram, que ele viu que ia todo mundo sair da escola, então ele me soltou, graças a Deus, e foi atrás dos outros alunos e do machado dele que estava no chão. Foi nesse momento que eu aproveitei para abrir a porta. O drama vivido por Hilary repercutiu mundialmente e inspirou um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa. Propõe uma disciplina de defesa pessoal nas escolas da Rede Estadual de Educação. E o autor do projeto é o deputado Altair Moraes, do PRB. E é com ele que conversamos agora no estúdio. Boa noite, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV Alesp. Eu quero saber do senhor do projeto de lei 428 de 2019, que inclui no currículo escolar o ensino de técnicas de defesa pessoal. A gente viu no vídeo, quer dizer, pode salvar vidas, é isso? Salva, com certeza. Obrigado, tá, Jorge, pelo convite. E realmente, salva vidas. Porque o que a gente acabou de ver no vídeo, né? Sim. Imagina se essa jovem não tivesse nenhuma noção de arte marcial. Com certeza ela estaria morta hoje. É muito triste a gente falar isso, mas foi uma pessoa que se desvencilhou porque ela tinha noção básica de arte marcial. Por isso que a gente colocou isso no currículo. Nós estamos vivendo uma sociedade, Jorge, muito difícil, muito agressiva, principalmente com as mulheres. Sim. Principalmente com as mulheres. Então, acho de extrema importância. E falo com muita vivência. Sim. Eu fui atleta há muitos anos. O senhor é professor de arte marcial de karatê. Tá. Sou faixa preta, segundo ano de karatê. Fui parte integrante da seleção brasileira. Competi em alto nível. Sim. E já passei por muitas situações assim. Já vi mulheres passar por situações assim. E que se livraram muito bem por saber arte marcial. Nós vivemos nesse mundo muito agressivo. Feminicídio crescendo a cada dia que passa. O desrespeito muito grande com as mulheres. Né? Você vê, a mulher não pode entrar no metrô lotado porque tem sempre um assédio, né? Alguém ali. Então, é de extrema importância que um projeto desse seja aprovado, até porque a arte marcial em si, ela não ensina só a defesa pessoal, mas ela ensina o respeito. Imagina a molecada, a criançada, começando a treinar arte marcial que tem um princípio de respeito muito grande, de hierarquia muito grande, de respeitar os mais velhos, respeitar os mais idosos. A gente vê que esse desrespeito está generalizado hoje nos colégios, né? Sim. A juventude, as crianças começam a brigar de respeitar professores, não respeitam nem pai nem mãe. Um dia desse eu vi uma situação que a gente fica chateado, de uma filha puxando o cabelo da mãe e o rapaz querendo tirar a mão dela. Então a gente está numa sociedade muito agressiva. E há pessoas, Jorge, que dizem assim, mas a arte marcial não deixa a pessoa agressiva? Muito pelo contrário. É isso que eu quero saber do senhor. Eu estou falando agora como professor, mas também deputado, claro, né? Quando se pensa numa política pública. Ela também não pode, digamos, em algumas mentes provocar alguma ira, alguma violência, a pessoa se sentir mais do que ela de fato é, deputado? É justamente esse o ponto controverso de muitas pessoas que não conhecem a arte marcial em si. A intenção da arte marcial é conter o espírito de agressividade, é totalmente ao contrário. Como praticante de arte marcial há muito tempo, eu sempre aprendi com o meu professor o seguinte, você vê, o ensinamento que eu tive desde 6 anos, quando eu treinei, comecei a treinar com 6 anos de idade. O meu mestre dizia assim, Altair, presta atenção, o importante não é vencer o outro, o importante é vencer a si mesmo. Isso foi um ensinamento... Você pode repetir isso para as pessoas fixarem? Ok. O meu mestre ensinou e eu aprendi isso. O importante não é vencer o outro, o adversário. O importante é vencer a si mesmo.
Sim. Falava muito isso. Então, se você for provocado, se você for insultado, se alguém quiser briga por você, não brigue, porque você está vencendo a si mesmo. Sim. Olha que ensino maravilhoso para uma criança e depois um jovem e depois um adulto, que eu me tornei até hoje. Assim, eu não discuto, quer dizer, o não conhecimento das artes marciais ou de uma luta em particular aumenta a temperança, deixa a pessoa mais calma e mais capaz de... É porque ensina isso, né, Jorge? É ensinamento. Não é só a prática em si do corpo, sim, mas da mente, da disciplina, entendeu? Sim. Quando começa a se ensinar isso, olha, vença a si mesmo. Então, a arte marcial ela deve ser usada em último caso. É como uma arma. Eu não sei se você sabia, mas é considerado como um atleta de arte marcial faixa preta, como se fosse uma arma branca até. Né? Em alguns casos. É considerado como se fosse uma arma branca. Então, a arte marcial é uma autodefesa que pode matar. O senhor falou em disciplina, deputado, mas é importante que se diga, a pessoa é capaz também de saber que está vulnerável. No caso dessa imagem que a gente viu da menina que conseguiu, mesmo com uma pouca compleição física, dominar por um instante o agressor. Exatamente. Mas, em geral, a polícia fala, não, nunca reaja, principalmente se tiver alguém armado. A pessoa com essa disciplina, com essa capacidade, vai saber escolher o momento apropriado, não seja para fugir, seja para lutar, seja para reagir. Isso. O que é ensinado, como eu falei, que a primeira pessoa a ser vencida é a gente mesmo. Né? Eu não aconselho ninguém a reagir com nada. Isso é um conselho que eu dou. E nós que somos professores de artes marciais ensinamos isso aos nossos alunos. Sim. A gente explica que não é bom realmente reagir. Mas há casos que tem que reagir. Há casos e casos. Sim. Como eu acabei de falar. Se uma pessoa é afrontada ou é uma discussão e tal, eu posso evitar, eu vou evitar. Mas tem casos que eu estou sendo agredido. Sim. Entendeu? Fisicamente. Imagina uma mulher hoje que alguém vai bater nela. Não tem como conversar. Não tem como não me bata, ela vai tomar um soco, ela vai tomar um pontapé, um chute, sei lá. Vai ser aprisionada através de uma chave. Algo. Se ela tem uma noção, ela com certeza vai saber se desvencilhar disso. Sei que isso não é a solução para todos os problemas de feminicídio e tal, eu sei disso. Mas eu quero dar uma oportunidade para as pessoas de se defenderem. Por isso que a gente criou o projeto. No caso dessa moça, a Hillary, também foi a luta pela vida. Imagina um atentado dentro de uma escola que, embora a gente veja na TV, que aconteça nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda é raro. Aconteceram alguns, mas igual aquela de Suzano... E se a gente olhar, a gente vê como é forte um caso de Suzano em si. Se nós olharmos para as estatísticas, aquela escola de Suzano em si estaria fora de qualquer estatística. De qualquer uma. Então, são casos pontuais e que podem acontecer. Surpreendentes, eu diria. Surpreendentes. E que o caso daquela jovem, quando ela se desvencilhou dele, a gente percebe que ela não livrou só ela. Sim. Ela se desvencilhou e conseguiu abrir a porta para que os outros alunos fugissem. Olha que coisa forte. Não defendeu só a integridade física dela, mas dos outros também. Ela surpreendeu o agressor. Ele não esperava aquela reação. Aquela reação dela. A gente que sabe de arte marcial, quando vê o vídeo, a gente presta muita atenção nisso, né? Quem não tem olho técnico não sabe. Mas ela jogou o quadril para trás, ela não deu oportunidade dele segurar, ela balançou o corpo para dificultar que ele venha puxar ela para o chão, ela fixou os calcanhares no chão. Então, tudo isso são técnicas que a pessoa aprende com a arte marcial. Ela faixa branca de jiu-jitsu e o faixa branca, iniciante. Pois é, iniciante, deputado. Isso que eu quero saber do senhor. Porque o senhor fala técnicas de defesa pessoal sem especificar no projeto de lei 428 de 2019, não especifica qual, mas o senhor é professor de karatê. Eu queria até saber qual seria a mais recomendada ou não. O senhor fala técnicas de defesa pessoal, sem citar nenhum tipo. Isso, exatamente. Até porque se eu cito um tipo de arte marcial, vai dar a conotação que eu estou puxando para qualquer arte marcial. Não é isso. Toda arte marcial tem técnicas de defesa. Sim. Toda e qualquer arte marcial. Seja capoeira, karatê, judô, jiu-jitsu. Então, todas elas têm autodefesa. Em depoimento que ela deu ao G1, ela falou que aprendeu a se defender. É nesse propósito que vai o projeto? É isso aí. Aprendeu a se defender. Se defender. Isso é de extrema importância. Deputado, mas até para encerrar a nossa conversa, deputado, sobre uma outra palavrinha que o senhor disse na entrevista, que é disciplina. Parece que anda muito em falta, né? Dentro da escola, verdade, na educação de maneira geral. Em que um projeto, uma proposta como essa também vem levar para dentro da escola mais disciplina. Tem muita gente aí buscando um pouco mais de ordem, de ordenamento nas coisas. Quando a pessoa começa a praticar arte marcial, ela vai aprender duas coisas. O primeiro princípio do respeito ao próximo. Sim. Isso é um princípio de qualquer arte marcial. Respeitar o próximo.
Então isso entra como disciplina, entendeu? Então não só o trabalho físico, mas o trabalho mental. Como eu acabei de dizer no início, né? Que eu falei que a gente aprende a dominar a si mesmo. Quem vence a si mesmo é mais forte que quem vence o inimigo. Sim, então, perfeitamente. isso é muito ensinado em qualquer arte marcial, a disciplina é muito ensinada. E a gente vive realmente num mundo de uma indisciplina grotesca. Né? Não se respeita mais pai, não se respeita mais os professores passam uma grande guerra dentro da sala de aula. Então, quando se treina arte marcial, se aprende essa disciplina, esse respeito e a hierarquia também. É muito ensinado isso com a arte marcial. Muito bem, deputado, parabéns e sucesso na sua iniciativa. Temos que lembrar, primeiro mandato ainda, a proposta vai tramitar na casa, você vai dialogar com outros mandatos, nas comissões, mas eu faço votos que ele seja aprovado e se torne lei. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado a todos pela paciência de ouvir a gente aqui e vamos trabalhar para que passe, porque eu acho de extrema importância. Muito obrigado, deputado Altair Moraes, por essa entrevista ao Jornal da Assembleia. Termina aqui essa edição do Jornal da Assembleia e você pode assistir a nossa programação também pela internet, no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.